Pronto. Tá escutando? E o ar-condicionado? Pronto. E aí, vamos começar o segundo dia de live. E aí, Gabriel, Lucas. E aí, Romeu. Fala, Cavalcante. Vamos lá. Boa noite. Bora lá, Edson. O Everton. Letícia entrando. Patrícia. Vou esperar aqui só mais uns 2 minutinhos para o pessoal do Telegram entrar. Enquanto eles entram, a gente vai escutando uma musiquinha aqui para animar. Já peguem o caderno e a caneta, que hoje a live vai ser um conteúdo pesado. Bora, Graziano. Menino do Roy. Daqui a pouquinho a gente começa. 1 minutinho. Vou esperar o pessoal do Telegram chegar. Esperar a live entregar pra todo mundo. Como é que vocês estão? Tá todo mundo bem? Boa noite aí pra quem tá entrando agora. Galera que já tá aqui, envia a live para 5 pessoas pra gente espalhar esse conteúdo pra muita gente. Porque hoje começa o conteúdo pesado, então todo mundo envia para 5 pessoas e clica aqui no coração. Lasca o dedo nesse coraçãozinho até o dedo doer, todo mundo clicando. Quero ver os coraçãozinhos subindo aqui. Bora! Faltar uns 30 segundinhos aqui, esperar dar 9 horas pro resto do pessoal entrar. Quando eles entrarem, a gente começa. Boa, todo mundo entrando aí de novo. Muita gente que estava ontem está aqui de novo. Que bom que vocês estão conectados aqui com a gente. Hoje o conteúdo vai ser pesado. Vamos lá. E só esperar mais 30 segundinhos para o pessoal entrar e a gente começa. Todo mundo que tá entrando aí, clica no coraçãozinho, quero ver subindo aqui, até o dedinho doer. E envia para 5 amigos. Hoje o conteúdo vai ser pesado. Vamos lá, Fábia Suelen. E aí, tudo bom? Graziano aqui, João Matheus, Alda, Nicolas, Cauã, João Carlos. Boa noite aí para todo mundo. Agora, antes de começar, vamos lá, todo mundo mandar para 5 amigos. Vou aqui mandar os meus também, quero ver todo mundo mandando, pra gente espalhar a live antes de começar. É muito importante, porque o nosso propósito aqui é ajudar as pessoas a saberem investir o dinheiro delas. O que não foi ensinado desde pequeno para elas no Instagram, na escola. Então vamos divulgar a live aí. Já mandei aqui para minhas 5 pessoas. Dá 5 segundinhos aí para vocês mandarem e a gente começa. A galera do Telegram já tá entrando também. Oi, Yoga, Levi, Rai. Bora lá. O áudio tá tudo certinho aí, vocês estão escutando bem, o vídeo tá tudo certo. Respondam aí pra eu saber como é que tá. Antes de a gente começar, quero saber se vocês estão escutando bem. Estão conseguindo escutar tudo direitinho?
Boa, tá tudo certo, né? Então vamos lá, vou explicar para vocês o que é que a gente vai falar na live de hoje. Ontem a live foi mais pra gente se conhecer, foi uma live mais de apresentação, pra gente conversar um pouquinho, explicar como é que ia funcionar a nossa semana. E agora a gente vai começar o conteúdo de verdade. Quem tá entrando agora já separa o caderno e a caneta, que hoje a gente vai copiar muito. E na live de hoje a gente vai dar início, o primeiro passo para você começar a investir, né? Eu chamei ontem de preparar o terreno, porque a mentalidade que a gente está levando aqui é que você é o semeador e vai plantar suas sementes para colher os frutos no futuro. Então hoje a gente vai começar a preparar o terreno. Vamos preparar nossa terra para começar a dar o primeiro passo. A gente vai aprender hoje como é que cria conta na corretora. Vou falar para vocês uma coisa muito importante, que são as 4 fases da vida financeira de uma pessoa, que todo mundo passa por isso, e eu quero que hoje você descubra em qual fase você está. Vamos falar disso hoje também. E vou dar um conceito básico sobre como montar a sua carteira. Depois a gente vai conversando e ao longo da live vocês vão percebendo sobre o que a gente vai falar. Então, para começar agora, antes de a gente começar, só lembrar vocês de mandar para 5 pessoas quem entrou agora e clicar no coraçãozinho até o dedo doer, porque é muito importante que a gente consiga atingir mais gente com essa live, porque o meu propósito aqui é ensinar você a sair da dependência do governo e investir o seu dinheiro da forma certa. Então é muito importante que a gente consiga atingir mais pessoas para elas também não dependerem do governo no futuro. Então quero ver todo mundo mandando aí. E vamos começar o conteúdo de hoje. Para começar hoje, eu quero falar para vocês sobre as 4 fases da vida financeira. E hoje você já vai sair daqui descobrindo qual é a sua fase, onde você está. E a primeira fase, que todo mundo deve saber, é a do endividado. É aquela pessoa, já anota aí no caderno, o endividado, é a primeira fase. Aquela pessoa que todo o dinheiro que entra na conta dela só serve para pagar as contas e não sobra nada no final. Não sei se você está nessa fase, mas já anota também para você passar para outras pessoas. E essa é a primeira fase, a do endividado. O que é que a gente precisa fazer para sair do endividado? A gente tem que sempre viver um degrau abaixo do que a gente realmente pode, porque no começo de tudo a gente precisa controlar nossas dívidas. De nada vai adiantar de você começar a investir um dinheiro que você não tem. Então você tem que estar saudável financeiramente antes de começar a investir. Então, como é que você vai controlar as suas dívidas? Você vai cortar gastos com coisas que você não precisa, você vai deixar de sair algumas vezes, porque você tem que fazer sacrifícios se você quiser sair dessa fase do endividado. Você vai precisar arrumar alguma forma de ganhar renda extra, você vai ter que fazer uns bicos, né, que a gente chama, arrumar algum trabalho fora a sua renda principal para complementar ela. Então é muito importante que você faça esse sacrifício, não sei, trabalhar nos finais de semana com alguma coisa para complementar a sua renda. E para isso que você tem que fazer esses sacrifícios para sair do endividado. Então vamos lá. A segunda fase que vocês vão perceber se vocês estão nela ou não é a do pequeno investidor. É aquela pessoa que já ganha o seu dinheiro certinho, que consegue se organizar, pagar suas contas e no final do mês ainda sobra algum dinheiro, vamos dizer assim, para ela guardar. Só que aí qual é o problema que diferencia o investidor para o pequeno investidor? O investidor ele ainda não sabe onde ele vai colocar aquele dinheiro. Ele sobra o dinheiro, ele ainda é um poupador, mas ele não sabe como investir da forma certa. Eu acho que essa é a fase em que a maioria das pessoas estão depois de endividado. É aquela pessoa que sobra o dinheiro no final do mês, ele quer poupar, mas ele não faz ideia de onde ele vai colocar aquele dinheiro para conseguir multiplicar ele. Então esse é o pequeno investidor. E algumas características do pequeno investidor, para vocês saberem, é que ele sempre vai focar no curto prazo. É aquela pessoa que pensa, eu vou colocar meu dinheiro aqui em algum investimento e já quero sair milionário no outro mês, no outro ano. Então isso diferencia ele do investidor, o cara que já está lá dentro das finanças. Ele sempre vai pensar num curto prazo, isso não pode acontecer, porque você tem que pensar sempre que se você plantar uma semente hoje, a árvore não vai crescer de um dia para a noite e começar a te dar frutos. Tem todo um processo que você tem que percorrer para ela começar a te dar frutos. Você tem que cuidar dela para no futuro você usufruir daquilo.
E outra coisa que o pequeno investidor faz é não correr riscos. Muitas vezes, como ele não tem esse conhecimento, ele tem essa falta de conhecimento, ele procura investimentos que não vão dar riscos a ele. Só que quanto mais você quer multiplicar o seu dinheiro, você tem que correr mais riscos, porque o risco anda lado a lado com rentabilidade. Então, a medida da sua taxa de risco que você corre, você tende a ganhar mais. O prêmio é maior do que uma pessoa que é mais conservadora. Então, o pequeno investidor, ele sempre procura, por exemplo, botar o dinheiro dele na poupança, ele procura um Tesouro Selic, um CDI, que mais pra frente eu vou explicar para vocês no dia de cada ativo, o que é que significa cada um desses. Então, o pequeno investidor, ele é conservador, ele sobra o dinheiro no final do mês, mas ele ainda não sabe como multiplicar de uma forma mais rápida. Eu acho que a maioria de vocês deve estar nessa fase e por isso vocês estão aqui na live, para aprender a se tornarem investidores. Mas aí você vai decidir no final da live. E uma coisa que você tem que começar, se você é um pequeno investidor, você tem que começar a formar a sua reserva de emergência. Isso é muito importante antes de você começar a investir. A reserva de emergência é um dinheiro que você tem que ter guardado sem correr risco nenhum, pode ser na sua própria conta corrente mesmo, que ela vai servir para caso aconteça alguma emergência. Vamos dizer, alguém ficou doente e você vai precisar daquele dinheiro no momento, aconteceu alguma coisa na sua família e você vai ter que usar aquele dinheiro. E para você não tirar o dinheiro dos seus investimentos, você vai usar da sua reserva de emergência, que normalmente as pessoas indicam guardar de 6 a 12 meses do seu custo mensal. Você vai pegar tudo que você gasta no mês e vai ver, vamos dizer, eu gasto 5 mil reais por mês com todas as despesas. Então você vai juntar equivalente a 6 vezes de 5 mil reais, que são 6 meses, e vai deixar aquilo guardado para alguma emergência que possa acontecer no futuro. Então é muito importante que antes de você começar a investir seu dinheiro, começar a correr um pouco mais de risco, você tenha essa reserva de emergência, você tenha esse fundo de emergência para você não se aperrear caso aconteça alguma coisa, como por exemplo essa crise que a gente está passando, a pandemia, em que todo mundo viu seus investimentos caírem muito rápido. Então quem tinha reserva de emergência conseguiu passar a crise um pouco mais fácil, vamos dizer assim. Então, se você está no pequeno investidor, já comece a se organizar para montar a sua reserva de emergência. E uma coisa que você não pode fazer se você é o pequeno investidor é você não ter pensamentos de grandeza sem antes adquirir conhecimento. De nada vai adiantar você ficar achando, vou começar a comprar ações aqui, vou começar a comprar fundos imobiliários para ganhar muito dinheiro rápido, sendo que você ainda não sabe como fazer isso da forma certa. Se você fizer isso, você se adiantar para fazer isso sem ter o conhecimento, você vai acabar fazendo besteira e colocando seu patrimônio em risco. Você vai entrar no risco da ruína, que é aquele risco que você tem que sempre fugir, que é quando você entra em alguma coisa que corre o risco de você perder todo o seu patrimônio. E vai acontecer, provavelmente vai acontecer isso com você, se você entrar em alguma coisa que envolve risco e você ainda não adquiriu conhecimento. Então assista essas lives até o final para adquirir conhecimento antes de dar o primeiro passo. É para isso que você está aqui hoje, para adquirir conhecimento, e eu vou te ajudar nisso. E a terceira fase, depois que você já saiu do endividado, você já se tornou pequeno investidor, é a fase do investidor. É quando de fato você já sobra aquele dinheiro no final do mês, você já tem uma noção de onde vai colocar o dinheiro, você já sabe como montar a sua carteira, você já tem a sua reserva de emergência montada, você já está preparado literalmente para dar o primeiro passo. Você se tornou investidor. Então, para você sair do pequeno investidor para o investidor, você tem que adquirir muito conhecimento durante a jornada, porque você vai saber passar pelas crises facilmente, você vai saber o que fazer para movimentar o seu dinheiro caso passe, por exemplo, saiu alguma notícia que impactou muito a empresa e as ações delas caíram. Então você já vai ter esse controle emocional de saber o que vai fazer e não vai se desesperar e começar a vender, por exemplo, no prejuízo suas ações, porque você acha que não vai ter como recuperar. Então o investidor, ele já tem controle emocional para passar por crises, ele já está acostumado com a volatilidade do mercado, porque se você está investindo em renda variável, que são ações e fundos imobiliários, você tem que estar preparado para ver o seu dinheiro oscilar. Às vezes ele vai subir, mas também vai passar muito parte do tempo caindo. Então você tem que estar preparado para passar por isso. E por isso é muito importante que você tenha esse controle emocional para se tornar um investidor. Então, o que é que você tem que fazer? Controlar suas dívidas, começar a montar sua reserva de emergência e ter o controle emocional para aí sim você se tornar um investidor de fato.
E outra coisa que diferencia o investidor do pequeno investidor é que quando você é um investidor de fato, você pensa em longo prazo. Ou seja, você não vai pensar em meses ou em anos, você começa a pensar em décadas. Você está investindo hoje para colher os frutos no futuro. Você começa a pensar lá na frente. Eu estou montando minha reserva de emergência, eu quero multiplicar meu dinheiro de uma forma mais rápida. E se você parar para pensar nos juros compostos, o tempo é o fator principal. Então é aquele cara que quer ter uma multiplicação exponencial no dinheiro dele. Então sempre foque no longo prazo. E outra coisa que vai diferenciar o pequeno investidor do investidor é que o cara sabe o que está fazendo. Como eu falei, o pequeno investidor ele ainda não sabe onde colocar o dinheiro dele. O investidor ele já sabe como montar a carteira dele. Então aqui, durante essa semana do investidor, você vai sair do endividado ou do pequeno investidor para se tornar de fato um investidor no final dos 7 dias, no domingo. Que você já vai saber como investir em ações, fundos imobiliários, como montar sua carteira, como investir em renda fixa e como investir no exterior, que é muito importante. Mas durante as lives a gente vai entrar mais a fundo nesse conteúdo. Vocês tá dando para entender fácil? Vocês estão escutando bem? Estão conseguindo entender até aí? Como é que tá? Ficou alguma coisa que vocês tiveram dúvidas? Vocês conseguiram entender o que é o endividado, o que é o pequeno investidor, o que é o investidor? Tá dando para entender? Beleza. Que bom então. Já vão anotando aí, porque no final dessa live eu quero saber em qual fase você tá. Se você não quiser falar também não tem problema, mas guarde para você e saiba em qual fase você tá. Boa, tudo tranquilo? Sim, sim. Então tá, vamos lá, vamos continuar. E a quarta fase, Malu entrou agora, beleza. Investidor, Graziano disse. Vocês estão em que fase? Até agora vocês já se identificaram mais com alguma fase? Vocês acham que tá como a vida financeira de vocês? Vocês são investidores? São o quê? Quero saber como é que vocês estão aqui, pra gente ter uma noção do conteúdo das próximas lives. Graziano aqui disse que é investidor já. E o resto do pessoal? Alguém aí já é investidor? Tá endividado? E vamos resolver isso durante essa semana. Pequeno investidor, boa. Investidor. Ainda bem, já estão dando os primeiros passos. Fase 2, beleza, vamos lá. Quem está no pequeno investidor, está na hora de começar a montar sua reserva de emergência já, viu? Porque é muito importante que você já comece a montar isso antes de investir. Mas dá para você conciliar, já dá para começar a investir e montar a reserva ao mesmo tempo. Ao longo dos dias a gente vai falando um pouco mais sobre isso. Pequeno investidor, beleza. Então a maioria aqui já está com as dívidas controladas e vai começar a investir, né? Então vamos focar agora em montar sua reserva de emergência. É o primeiro passo que você tem que tomar. E a última fase é a liberdade financeira. É o cara que já passou por tudo isso, já foi endividado, já conseguiu sair disso, já foi o pequeno investidor, montou sua reserva de emergência, já foi investidor, passou por todos aqueles anos, já multiplicou seu patrimônio e agora ele está na liberdade financeira. É quando ele começa a viver de renda, é quando ele está colhendo os frutos de tudo aquilo que ele já passou durante esses anos. O cara que já está na liberdade financeira, ele já investe há muito tempo, ele já tem um patrimônio bom acumulado, que já dá para pagar as contas dele, já dá para ele usar o patrimônio dele para o lazer e tudo mais. É o cara que não precisa mais se preocupar, ele já tem dinheiro suficiente para bancar todo o custo de vida dele. Se muita gente, quando atinge a liberdade financeira, pensa, eu vou parar de trabalhar. Mas o que é que não pode acontecer quando você atinge a sua liberdade financeira? Se você não quiser parar de trabalhar, tá tranquilo, porque você já tem o investimento necessário para se manter ao longo dos anos. Mas o que é que não pode acontecer de maneira nenhuma? Você não pode deixar de ser organizado. Mesmo você tendo aquela liberdade financeira, você só precisa disso aqui para perder tudo que você construiu. Você tem que sempre se manter atualizado com o mercado, você tem que estar sempre buscando conhecimento, porque a vida ela é feita para você acumular conhecimento ao longo dos anos. E tudo muda muito rápido, então você não pode se acomodar. Você nunca vai parar de estudar.
Se você quer estar sempre atualizado, investindo seu dinheiro da forma certa, você tem que ter esse hábito de ler, de estar sempre atualizado, de procurar as novidades no mercado, porque principalmente no mercado financeiro as coisas mudam muito rápido. Como vocês podem ver, principalmente as empresas de tecnologia evoluíram muito rápido durante a pandemia e tiveram muitas empresas que não estavam expostas a esse setor de tecnologia que quebraram, como tiveram muitas empresas que já estavam dentro desse mercado digital que subiram muito rápido durante a pandemia. Então é muito importante que você nunca se acomode e esteja sempre procurando adquirir mais conhecimento. Aí o resto da galera entrando. Para quem entrou agora, a gente está falando sobre as 4 fases da sua vida financeira. A gente já explicou o que é o endividado, o que é o cara que já está começando a investir, ele é o pequeno investidor, ele precisa montar sua reserva de emergência, que é de 6 a 12 meses do seu custo mensal, que ele vai guardar numa conta para se precisar, tiver alguma emergência dele, não tirar o dinheiro investido dele. A gente já falou do investidor, que é o cara que pensa no longo prazo, o cara que já tem conhecimento necessário para investir. E agora a gente falou por último da liberdade financeira, que é o cara que já está tranquilo para viver com o patrimônio que ele tem. E é muito importante que você que entrou agora, clique nesse coraçãozinho aqui no canto, acho que está aqui onde eu estou apontando, você clique muito nesse coração para a gente mandar essa live para mais gente, porque a gente está falando de um conteúdo aqui que vai ajudar muita gente a mudar sua vida financeira, porque como eu falei, muita gente não sabe controlar os seus gastos, muita gente não sabe onde colocar o seu dinheiro e quer aprender a fazer isso melhor. Então me ajudem a mandar essa live para mais pessoas. Cliquem aqui no coração até o dedo doer e mandem essa live para 5 pessoas. Clica aqui no aviãozinho e envia para 5 amigos que você acha que vão se interessar. Deixa eu ver aqui o que o Pedro está escrevendo. Mas as pessoas que não têm tanto dinheiro, muitas vezes não vale a pena ter uma reserva de emergência, né? Para alavancar o capital. Isso vai depender muito também da idade da pessoa. Se você é uma pessoa nova, vamos dizer, se você tem entre 15 e 18 anos, ou até mesmo seus 25 anos, você ainda não tem tanto compromisso, imagino eu, de ter filhos, de ter que sustentar uma casa, de ter que sustentar uma família. Então, como você é novo, você não precisa focar tanto nessa reserva de emergência. Até porque você não tem esse seu custo mensal ainda bem definido. Você ainda está começando a construir a sua vida. Então, se você ainda é novo e está começando a investir, você já pode pular essa parte de montar a reserva de emergência e começar a investir de fato. Mas mais pra frente, quando você tiver uma família que depende de você, quando você tiver filhos, aí você pensa em montar sua reserva de emergência, porque é necessário. Se você passar por alguma dificuldade, você vai ser obrigado a muitas vezes vender ações, por exemplo, que estão no prejuízo para conseguir pagar aquela coisa que você está passando por alguma dificuldade. Então é muito importante que você tenha a reserva de emergência. Mas se você é novo, você já pode pular essa parte e começar a investir de fato, porque você ainda não vai ter o seu custo mensal, né, definido. Então pode sim pular a reserva de emergência e começar a investir. Boa noite o pessoal que está entrando agora. Cauã Barros. Boa, tô vendo aqui muitos coraçõezinhos subindo. Quero ver todo mundo clicando aqui, bora lá. Então, a gente já falou das 4 fases, né, da sua vida financeira. Eu acho que vocês deram para anotar, todo mundo conseguiu anotar aí o que é cada fase. Já deu para ter uma noção em qual você tá? Me diga aí, se deu, quer que eu repita alguma coisa, se alguém tá com alguma dúvida, manda aqui no chat que eu repito. Digam aí, posso avançar já pro próximo conteúdo ou alguém ainda tá perdido? Pode mandar, não tenha vergonha não, porque aqui eu quero ajudar você a entender. De nada vai adiantar se eu começar a falar um monte de coisa e você não entender. Então, manda aí, se deu para entender. Se alguém tiver com alguma dúvida, só perguntar. Mas seria bom já investir desde cedo para reserva de emergência? Cara, se você é novo, não tem por que você começar a sua reserva de emergência. Porque como eu falei, você ainda não tem noção do seu custo mensal. Você ainda não tem contas para pagar nem nada. Então, se você tem até, eu acho que 25 anos, que é quando você de fato vai começar a construir a sua vida, acho que até os 25 anos você já dá para pular essa fase e começar a investir seu dinheiro. Mas a reserva de emergência para quem já tem filhos, para quem já tem o custo mensal bem estabelecido, é importante sim que você construa. Mas se você não tiver filhos e não tiver um custo bem definido, já pode pular para investir seu dinheiro.
Mas mesmo as pessoas entre 15 e 18 anos quiser ter reserva de emergência, tem algum problema? Não, não tem problema nenhum, porque é até uma forma de vocês ficar mais confortável, né? Você vai ter o seu dinheirinho guardado lá e vai começar a correr um pouco mais de risco para multiplicar o seu patrimônio. Então, se você se sente mais confortável formando a sua reserva de emergência como uma forma de você ficar mais seguro de ter aquele dinheiro guardado, você pode sim começar a formar a sua reserva. É importante. Quem quiser e se sentir mais seguro, já pode começar a formar. Eu, por exemplo, eu tenho 18 anos e eu ainda não tenho o meu gasto mensal bem fixado. Então não tem como eu estipular uma boa reserva de emergência para mim. Então eu já vou mesmo correr mais riscos, porque quanto mais novo você é, você tem mais tempo de errar. Por exemplo, se eu tenho 18 anos e cometer algum erro agora, eu ainda vou ter minha vida todinha pela frente para consertar. Mas um cara que já tem 30 anos, que já tem 40 anos, se ele acontecer algum erro com o patrimônio dele, ele não vai ter tanto tempo para consertar. Então é importante que ele tenha reserva de emergência. Mas como eu sou novo, eu ainda não foquei em construir a minha reserva, porque eu me sinto mais tranquilo colocando mesmo meu capital num risco maior, porque eu quero multiplicar meu capital mais rápido. Então por isso eu já invisto mesmo sem ter reserva de emergência. Mas mais pra frente, quando eu estiver construindo a família, quando eu tiver os meus gastos bem definidos, eu vou sim montar minha reserva de emergência, porque é muito importante você ter essa garantia caso ocorra algum imprevisto. Investir em opções binárias vale a pena? Bicho, opções binárias, na minha opinião, é mais aposta. O que eu tô querendo mostrar pra vocês é uma mentalidade de sócio. É quando você vai ver uma empresa, você vai analisar os fundamentos dela, você vai gostar daquela empresa e vai realmente se tornar sócio daquela empresa para crescer junto dela ao longo do tempo. Mas opções binárias é mais aposta mesmo, é imprevisível você saber o que vai acontecer realmente de fato para ter aquela segurança de é isso que vai acontecer. Você realmente vai apostar ali se o gráfico vai subir ou cair. Tem algumas análises, claro que tem gente que ganha dinheiro com isso, mas o que os dados falam é que 95% ou até mais, se eu não estou desatualizado, 95% das pessoas que trabalham com day trade ou opções binárias perdem dinheiro, não tem lucro. Então a minha indicação para você, principalmente você que ainda não tem a base de investimentos, é começar por algo montando sua carteira mais sólida, crescer junto das empresas ao longo do tempo, é o que você vai ver aqui. Mas opções binárias, na minha opinião, é aposta. Não tem como você ter um ganho sólido com isso. Malu, eu tinha parado de investir até ter um valor fixo mensal, devo continuar? Você é nova, se eu fosse indicar para você, eu falava, comece a investir agora. Porque é muito importante que você já tenha essa mentalidade desde pequeno. Você investir tem que se tornar um hábito, não pode ser uma coisa opcional. Você tem que ter essa mentalidade de tipo, eu ganho R$1.000 por mês. Eu já tenho que pegar 10% daquilo, 15%, 20%, vai depender do quanto você ficar confortável para pensar na minha vida financeira do futuro. Então, quanto mais cedo você começar a investir, é melhor. Então, não pare, continue investindo, mesmo sem ter essa questão dos seus gastos mensais bem definidos. Continue investindo, que é muito importante. Opções binárias é furada. Isso aí mesmo. Eu conheço pessoas que passaram por isso e tiveram bons resultados, mas depois se arrependeram de ter continuado nesse mercado. Mas se eu fosse indicar você, invista como os grandes investidores. Se você pesquisar no Google sobre investimento, você vai achar muitos nomes de pessoas que passaram a sua vida inteira investindo e tiveram seus resultados e conseguiram se aposentar antes da média da população. Conseguiram ficar tranquilos com 40, 50 anos e tipo, eles trabalhavam porque queriam e não porque precisavam. Essa é a meta. Mas se você pesquisar no Google pessoas que têm sucesso com opções binárias ou day trade, vai ser muito difícil de você achar. Você pode até achar, mas como eu te disse, não tem nenhum grande nome assim. Você bota investimento e você já acha os grandes investidores, como Warren Buffett, Peter Lynch, até o Luiz Barsi aqui do Brasil, que é uma referência no mundo dos investimentos, você acha fácil. Mas se você pesquisar day trade e opções binárias, você não vai achar. Você tem que apanhar muito para conseguir a consistência em opções binárias. Realmente, você perde muito dinheiro. Você até consegue ganhar dinheiro algumas vezes, mas a tendência é sempre você ir crescendo a ganância, querendo apostar mais e vai acabar perdendo seu patrimônio. Então foque em se tornar sócio de boas empresas e crescer junto dela, para que no futuro você receba rendimentos mensais e monte sua carteira ideal. Eu foco nisso e quero que vocês foquem junto comigo nessa jornada até vocês
se aposentarem mais cedo do que a maioria da população. Então, vamos passar lá para o próximo conteúdo, né? Agora eu vou falar para vocês de fato o primeiro passo que você tem que dar para começar a investir seu dinheiro. Antes eu vou falar com a galera que entrou aqui agora. Como eu já disse antes, esses coraçõezinhos aqui que estão subindo na tela, eu quero que todo mundo meta o dedo nesse coração até ficar doendo pra gente mandar essa live para mais pessoas. Porque eu quero ajudar todo mundo a ter uma boa vida financeira de forma saudável. Então clica nesse coração, eu quero ver esse coração estourando aqui até o dedo doer. E quem entrou agora, clica no aviãozinho e manda para 5 amigos para que ele venha assistir a live com a gente aqui. Bora, 5 segundinhos aí para vocês mandarem para 5 amigos. Vou até aqui mandar de novo para mais 5 amigos meus. Beleza, já enviei. Qual a diferença da Rico para Clear? Vou falar disso agora. Vamos lá. Próximo conteúdo. Primeiro passo que você tem que dar antes de começar a investir é abrir a conta em uma corretora. Para quem não sabe, a corretora ela é a intermediadora entre você, pessoa física ou pessoa jurídica, e a empresa que você quer comprar. Quando a empresa entra na bolsa, ela sofre um processo chamado de IPO, que é quando ela faz uma oferta pública de ações. Ela vai pegar o capital dela, por exemplo, a empresa vale 30 bilhões. Ela vai pegar esses 30 bilhões e vai dividir em ações. Ela vai criar papéis com valores definidos por ela depois. E vai abrir esse capital para que as pessoas possam se tornar sócias delas. Elas vão investir junto com a empresa. Você vai virar um sócio de verdade. Você vai ser dono, mesmo que seja de uma pequena parcela, mas você vai ser dono da empresa. Por exemplo, se você investe em Magazine Luiza, você pode chegar no canto e falar: eu sou sócio da Magazine Luiza. Se você tem ações da empresa, você é sócio dela. Então vamos lá, a corretora é a que vai fazer essa transação, é a que vai fazer você comprar as ações e virar sócio da empresa. A corretora ela funciona meio que como se você fosse fazer compras online. Você entra lá no site, vai escolher o produto que você quer, a quantidade e o preço que você vai pagar. Na corretora é a mesma coisa, você vai abrir a conta em uma corretora e quando você entrar lá, você vai ver duas abas. É a Swing Trade e a Day Trade. A Day Trade é a que é furada, que 90 e tantos % da população perde dinheiro. Então você vai na aba Swing Trade, que é quando você compra uma ação no mesmo dia, mas não tem o intuito de vender ela no mesmo dia. Você vai ficar com ela durante todos os anos. Então depois que você... Besteira. O Bruno disse que mandou uma mensagem sem querer, mas tá tranquilo. Tá. Então depois que você compra a ação da empresa, você vai ficar com ela durante muitos anos. E como é que você faz para comprar essa ação dentro da corretora? Como eu falei, vai ser praticamente como uma compra online. Você vai entrar lá, você vai ter uma tabela com todas as ações, ou se não tiver a tabela, você vai pesquisar no Google qual é o código da empresa. Por exemplo, eu quero investir em Via Varejo, que é a dona da Casas Bahia. Aí eu vou lá e jogo no Google qual o código da ação da Via Varejo. Aí ela vai me dar que é VVAR3. Aí você vai lá na corretora, pesquisa esse nome, VVAR3, que são as ações da Via Varejo, e vai abrir uma aba que vai estar escrito lá quantidade de ações e o preço que você quer pagar. Você vai botar quantas ações você quer comprar e o preço que ela vai estar sendo cotada lá no momento. Tem um gráfico que mostra em tempo real, tipo a ação está a R$10, R$10 e pouco. Você vai preencher o valor que ela tiver naquele momento e vai clicar em comprar. Automaticamente a ação já vai para sua carteira. É como qualquer outra compra online, só que ela já vai automaticamente para sua carteira. E o que é muito importante de você começar a investir é você abrir conta em uma corretora taxa zero. Você tem que abrir conta em uma corretora taxa zero para evitar pagar taxas. Como eu já disse várias vezes nos meus stories, eu indico a Clear ou a Rico. As duas são filiais da XP, ou seja, a XP é dona dessas duas corretoras. A XP Investimentos, né? Mas a XP cobra taxa. Algumas besteiras, tipo, elas vão te dar uma assistência maior, mas não é nada que faça você querer migrar para lá. Se você está começando, é muito importante que você abra conta em uma corretora taxa zero. A Clear ou a Rico. Eu invisto pela Clear, mas a Rico também é muito boa. Isso aí vai ficar do seu critério. Depois você pesquisa no Google e vai ver qual você vai se encaixar melhor. Mas é muito importante que você pesquise uma taxa zero. Porque, por exemplo, o que é que aconteceu comigo quando eu comecei a investir? Eu juntei R$500 e transferi para minha conta na corretora. Só que eu tinha investido por uma corretora que não era taxa zero. Eu abri conta na XP Investimentos.
e ela me cobrava R$10 por cada vez que eu comprasse uma ação. Então, como eu não tinha muito dinheiro, eu tinha que comprar várias ações de várias empresas separadas. Eu não podia comprar uma grande quantidade de uma vez só, porque eu tinha pouco dinheiro. Então, eu comprei uma ação da Magazine Luiza, por exemplo, uma ação da Via Varejo, uma ação de outra empresa. E cada vez que eu ia clicando em comprar, eram descontados R$10 da minha conta. E eu não sabia disso no começo. Então, quando eu fui ver, os meus R$500 viraram apenas R$200, ou foi cento e poucos reais, na hora de sacar, porque eu perdi dinheiro com essas taxas que eu não sabia. Então por isso que é muito importante que você abra uma conta em uma corretora taxa zero. E uma dica também que eu dou para vocês que estão começando é que vocês abram uma conta em um banco digital. Eu uso o Banco Inter, porque ele também vai te evitar, não vai te fazer pagar taxas por TED, por exemplo, que é quando você transfere o dinheiro da sua conta bancária para a corretora. Porque querendo ou não, você vai ter que fazer isso. A corretora é como se fosse o shopping. Vai ficar suas ações lá e tal, mas o dinheiro vai sair da sua conta bancária, da sua conta corrente, e você vai mandar para a corretora como se você estivesse transferindo para qualquer outra pessoa. Então, normalmente, os bancos grandes, eles cobram uma taxa por essa transação que você transferir da sua conta para a corretora. Então, eu indicaria você abrir conta no Banco Inter, porque essa taxa não vai ser cobrada. Você vai mandar o dinheiro da sua conta corrente para a corretora de graça. Então você já evita pagar a taxa também do banco e já evita pagar as taxas da corretora também. Então é muito importante que abra a conta no banco taxa zero e na corretora taxa zero, porque aí você só vai pagar o dinheiro realmente das ações, o preço das ações sem nenhuma outra taxa em cima do seu dinheiro. Porque apenas as corretoras Clear e Rico. Tem outras corretoras que também são taxa zero, mas as que eu conheço, que eu já olhei, já entrei no site, já criei conta para escolher qual eu acharia melhor, foram a Clear e a Rico. E para mim são as melhores corretoras hoje no mercado. O suporte delas é muito bom, é muito fácil de você mexer, é como se fosse realmente um site online, onde você vai escolher o que você quer, a quantidade e clicar em comprar. Então, como eu já usei elas, eu tenho propriedade para te indicar elas, porque eu já passei por isso. Então, é por isso que a Clear é Rico, mas fique à vontade se você se sentir confortado em pesquisar outras corretoras taxa zero. E para o pessoal que entrou agora, é muito importante que clique aqui nesse coraçãozinho, como eu já falei no início da live, para que a gente consiga mandar para mais pessoas essa live, para elas aprenderem a cuidar do dinheiro delas da forma certa. Então manda para todo mundo, e para quem entrou agora também, clica nesse aviãozinho e manda para 5 amigos para trazer eles para cá. Invisto pela Clear, a Rico tem alguma diferença? Não, o que vai mudar mais é a estética mesmo, a questão do site, que você se sentir mais confortável, mas em questão de você comprar a ação em si, de você ver sua carteira, é basicamente a mesma coisa. Você só vai escolher a quantidade e clicar em comprar, você vai ver a sua carteira lá, vai ficar tudo guardadinho, os dados certinho. Tem gente que prefere a Rico por causa do suporte, né? A Rico ela tem sim um suporte melhor que a Clear, caso você tenha alguma dúvida, você vai lá e fala com eles, que eles vão tirar sua dúvida de forma rápida. E a Clear às vezes demora, mas eles sempre resolvem também, é bem tranquilo. É mais questão de estética mesmo, qual você se sentir mais confortável. O Inter é o único banco que você indica? Tem muita gente que gosta da Nubank também. São os mais famosos, vamos dizer assim, né? A Nubank e o Banco Inter. Só que o Nubank, ele cobra uma taxa para você tirar o seu dinheiro. Por exemplo, ele não cobra taxa para você transferir o seu dinheiro para uma corretora, para outra pessoa, mas na hora que você vai sacar o seu dinheiro, que você vai lá no caixa eletrônico para sacar esse dinheiro, ele vai te cobrar uma taxa para usar aquele serviço. E o Banco Inter não, o Banco Inter é totalmente taxa zero. Você coloca dinheiro nele sem pagar nada, você transfere para as outras pessoas sem pagar nada, você tira o seu dinheiro sem pagar nada, e eu uso o Banco Inter, então por isso que eu indico, porque eu já participei dele, já usei o suporte dele, sei que é bom e por isso que eu indico. Mas fique à vontade também para procurar outro banco com taxa zero que você se sinta à vontade. Mas, pelo que eu já passei, eu indico o Banco Inter. Nubank não permite menor de idade também. Isso eu já não sei porque eu não pesquisei também, mas eu sei que o Inter permite menor de idade. Tanto o Inter como as corretoras, porque eu mesmo comecei a investir logo cedo. Então eu criei minha conta no Banco Inter, mesmo sendo menor de 18 anos, e eu já sei que dá certo. Já criei minha conta na corretora, mesmo sendo menor de 18 anos. Então, quem for menor de 18 anos, fique tranquilo, porque isso não vai te impedir. Você pode sim criar sua conta, tanto no banco como na corretora, no seu nome.
Banco Inter é muito bom, realmente. Deixa eu ver aqui. O que você acha da corretora do Banco Inter? A corretora do Banco Inter também é muito boa. Também é taxa zero, é como as outras corretoras. Você pode até usar ela também. Eu só nunca indiquei porque eu não usei, então não sei como funciona. Mas você pode pesquisar, fica à vontade também. Tanto a Clear como a Rico como o Banco Inter são muito bons. Então isso eu deixo a seu critério decidir. Essas são as minhas indicações, mas fique à vontade para usar qual você acha melhor. Com a permissão dos seus pais você consegue abrir a conta no Inter, sim. Você vai colocar os seus dados, tanto no Inter como na corretora é assim. Você vai colocar os seus dados, preencher tudo certinho no seu cadastro e ele vai, se você for menor de idade, ele vai pedir uma foto do documento dos seus pais e pedir para eles assinarem um termo. É tranquilo, só vai precisar disso, a foto do documento dos seus pais e um termo. Mas a partir do momento que você fizer 18 anos, ela já fica automaticamente no seu nome. A Inter permite menor de idade com a assinatura dos pais, isso mesmo. Home broker da Inter é muito fraco. Realmente, tem gente que gosta e tem gente que não gosta. Eu acho o da Clear e da Rico mais organizado, mais intuitivo. Porque realmente você só entra lá, pesquisa o que você quer e clica em comprar. Eu acho mais fácil. Mas tem gente que prefere o do Banco Inter também. Como eu falei, vai ficar a seu critério decidir isso. Mas eu uso da Clear e se eu fosse indicar para alguém, eu indicaria tanto a Clear como a Rico. Mas aí você decide. Ó, a Letícia também investe pela Clear, então depois vocês dão uma olhada e procuram melhor para saber qual você vai escolher. E uma coisa também muito interessante da gente falar aqui é que muita gente tem dúvida e me pergunta sobre aonde é que as minhas ações ficam. Por exemplo, a corretora ela é uma empresa que está suscetível a crescer, como também ela pode quebrar. Caso a empresa seja mal administrada, pode ser que a sua corretora quebre. Então muita gente fica com medo disso também. Quando eu compro minhas ações, elas ficam na corretora? Não. As suas ações, a partir do momento que você compra, você se torna sócio da empresa. Aí as ações vão ser registradas no seu CPF. Você vai constar lá, se você puxar no seu CPF, vai estar lá constando que você é dono de uma pequena parte da empresa tal. Então, mesmo que a sua corretora quebre, você tem essa segurança de que as ações vão estar registradas no seu CPF. E elas ficam guardadas na CVM, que é a Corretora de Valores Mobiliários. É lá que as suas ações vão ficar guardadas no seu CPF, isso é do governo mesmo, então não tem risco de quebrar. Já é algo consolidado que vai ficar sempre guardado lá. Então, por exemplo, se a sua corretora quebrar, o que é que você vai fazer? Você vai abrir conta em uma corretora diferente e vai botar o seu CPF lá para que as suas ações sejam transferidas daquela corretora que quebrou para a nova corretora. Então não tem problema nenhum. A partir do momento que você compra a ação, você realmente se torna sócio daquela empresa. E caso ela quebre, caso a corretora quebre, você não vai deixar de ser sócio, porque a sua ligação é entre você e a empresa que você investe, não entre você e a corretora. A corretora só vai fazer esse serviço de comprar as ações ou vender elas. E aí, a galera que está entrando agora também, vou repetir mais uma vez, clica aqui o dedo no coraçãozinho um monte de vezes para essa live atingir mais pessoas e a gente ajudar mais pessoas a investir o dinheiro da forma certa. E clica aqui também no aviãozinho para que a gente mande para 5 amigos. Cada pessoa aqui da live envia para 5 amigos, que já vai ajudar tanto a divulgar a live como para a gente levar esse conhecimento para mais pessoas. Tem como migrar de uma corretora para outra? Tem sim. Se você quiser, tipo, você começou a investir pela Clear, por exemplo, e você não está gostando do suporte, você não está gostando de alguma coisa, é só você falar com o suporte dela, que eles vão te mandar uma folha, onde você vai preencher todos os seus dados, você vai botar a sua conta da outra corretora que você quer ir, e vai preencher todas as ações que você tem. Aí depois você vai mandar uma foto dessa folha preenchida para a corretora que você já utiliza agora e ela vai fazer automaticamente essa transferência das ações que você tem aqui para a nova corretora que você abriu conta. É super tranquilo também. Como eu disse, as corretoras elas só são intermediadoras entre a compra e venda de ações. As suas ações vão ficar na CVM, então caso você queira transferir ou de uma corretora para outra é super tranquilo porque a corretora não vai te prender nesse aspecto. Espero que todo mundo esteja anotando aí, porque a live não vai ficar gravada, já avisando.
Então, o que a gente falar aqui, vocês anotem porque eu não vou falar depois. A gente já vai passar para outros conteúdos. Com relação a esse primeiro passo, de você criar alguma corretora, vocês conseguiram entender direitinho? Vocês têm alguma dúvida? Manda aqui no chat antes de a gente passar para outro assunto. Quero saber se vocês conseguiram entender. Tá dando para entender certinho? E não tem nenhum prejuízo. Se você estiver perguntando dessa questão de migrar de uma corretora para outra, não. Elas não cobram nenhuma taxa, é tudo automático. Você simplesmente vai transferir suas ações da corretora X para a corretora Y. Você não vai pagar nada, vai ser tranquilo. Beleza? Tá tranquilo? Tá tranquilo? Pronto, que massa. Vamos avançar então. Agora eu vou falar para vocês a questão de como é que você vai montar a sua carteira. A partir do momento que você criou a conta na corretora, agora é que você vai dar o seu primeiro passo. É muito importante que você sempre leve com você a questão de diversificar a sua carteira. O meu intuito aqui, durante essa semana de lives, é te mostrar como você se expor a diferentes áreas do mercado financeiro. Eu vou te mostrar como é que você investe em ações, que no caso vai ser amanhã, nosso primeiro dia a gente vai falar sobre ações. Depois no outro dia a gente vai falar de fundos imobiliários. Vamos falar de renda fixa e de investimento no exterior. E o que é muito e por que é muito importante você diversificar a sua carteira? Porque em qualquer cenário que você esteja passando por alguma crise, vamos dizer, nas empresas que você investe ou nos imóveis que você investe por meio dos fundos imobiliários, qualquer cenário que tiver ali, você vai ter o que fazer. Tipo, se as suas ações caírem, você vai ter o dinheiro em fundos imobiliários. Você pode tirar daqui e comprar as ações mais baratas. Se as ações subirem muito e os fundos imobiliários caírem, você pode tirar o seu dinheiro das ações que subiram muito e comprar os fundos imobiliários na baixa. Então você vai sempre ter essa mobilidade de ganhar em qualquer cenário possível. Então é muito importante que você invista o seu dinheiro da forma certa, diversificando a sua carteira. E o que é que muita gente pergunta? Como é que eu vou diversificar? Durante a jornada de investimento, quando você começar a investir, você vai se identificar com o seu perfil investidor. Tem gente que gosta de ser mais conservador, tem gente que gosta de buscar um pouco mais de rentabilidade, porque normalmente em renda variável o prêmio tende a ser mais alto, né? Você corre um pouco mais de risco, claro que não é nada de outro mundo. Se você escolher boas empresas, você vai conseguir crescer com elas ao longo do tempo, mas claro que sempre tem aquele risco porque as empresas são administradas por humanos, né? E humanos cometem erros às vezes, então com certeza sempre vai ter aquele risco de você investir em renda variável. Então tem gente que pode botar mais dinheiro em renda variável, um pouquinho menos em renda fixa. Tem gente que prefere já deixar um pouco mais em renda fixa e correr menos risco em renda variável. Mas uma estrutura básica de quem está começando agora, antes de começar a realmente entender qual é o seu perfil e decidir se vai colocar mais dinheiro em renda variável, menos dinheiro em renda fixa, a estrutura básica é tipo, você dividir sua carteira em quatro partes, seja em renda variável, com ações, fundos imobiliários, renda fixa e investimento no exterior. Aí você vai colocar 25% do seu patrimônio em renda variável, em ações, 25% em ações, que são negócios, né? Que ao longo do tempo já se provou que investir em negócios foi a melhor coisa. Principalmente em negócios de tecnologia, se valorizaram muito ao longo dos anos. Então você tem que estar exposto a negócios, 25% em ações, 25% em imóveis, que são pelos fundos imobiliários, que também se mostrou ao longo do tempo que foi um ótimo investimento. As pessoas sempre vão precisar de terra, sempre vão precisar trabalhar em algum lugar, sempre vão precisar morar em algum lugar. Então é muito importante que você também esteja exposto a esse mercado imobiliário. Então 25% em ações, negócios, 25% em fundo imobiliário, imóveis, terras, 25% em renda fixa, que é um investimento mais conservador, que não vai oscilar tanto, vai ser principalmente a renda fixa que você pega, por exemplo, com a taxa pós-fixada ou pré-fixada, que é quando você investe o seu dinheiro e a partir do momento que você investe o seu dinheiro, você já sabe o quanto você vai ganhar no final. Nas ações não tem isso, você vai se juntar e vai virar sócio de uma empresa que pode crescer infinitamente, como também ela pode diminuir. Mas você tem que sempre pensar assim, que o máximo que uma empresa pode cair é 100%, mas ela pode crescer infinitamente, como aconteceu com Magalu, que desde o começo ela já subiu cerca de quase 40.000%. Imagine, você tivesse colocado R$1.000 em Magazine Luiza, o máximo que poderia acontecer era você perder os 1.000.
E se você colocou os R$1.000, você pegou uma alta de 40.000% ao longo dos anos. Aí depois vocês fazem o cálculo aí e vê quanto daria. R$1.000 com 40.000% de valorização. E a renda fixa é aquela coisa que vai te dar segurança, né? Que não vai oscilar tanto. E é muito importante também que você coloque 25% em investimentos no exterior. Porque normalmente não é regra, mas normalmente durante uma crise as moedas fortes, como por exemplo o dólar dos Estados Unidos, tendem a performar melhor do que moedas mais fracas como a do Brasil. O dólar e o real normalmente têm uma correlação inversa, ou seja, durante a crise a tendência é que o dólar suba, que é uma moeda mais forte, e a gente viu o que aconteceu aqui durante a pandemia, o dólar subiu demais e o real se desvalorizou. E o que é que você pode fazer durante isso? Durante a crise você vai ver que o dólar vai subir muito, aí você vai lá e vende o dólar na alta e vai comprar o real baratinho que caiu lá embaixo. Então você tem o que fazer. Então, 25% em ações, 25% em fundos imobiliários, 25% em renda fixa e 25% em investimentos no exterior. Isso é uma carteira básica para quem está começando e, como eu disse, durante a jornada você vai se adaptando, né? Você vai vendo qual é o seu perfil. Se você quer correr um pouco mais de risco, você vai colocar, por exemplo, 60% do seu patrimônio em ações. Se você não quer correr tanto risco, você vai colocar mais patrimônio em renda variável. Isso você vai ajustando a depender do que você for sentindo com o mercado, né? Você vai se acostumando e decidindo se você vai correr mais risco ou menos risco. Como saber quais são as boas empresas? A gente vai falar de ações de negócios amanhã. Na live 8h57 eu vou mostrar para vocês qual é a minha filosofia na hora de escolher uma empresa, o que é que eu analiso antes de me tornar sócio da empresa. Vou falar isso para vocês amanhã, porque amanhã eu quero deixar o dia separado só para ações, para você poder escolher realmente boas empresas e fazer bons negócios ao longo do tempo. Fundos imobiliários eu vou falar depois de ações, eu vou deixar um dia separado para cada assunto. Por exemplo, amanhã eu vou falar só de ações, depois de amanhã eu vou falar só de fundos imobiliários, depois só de renda fixa e depois só de investimento no exterior, porque eu quero entrar bem a fundo em cada classe de ativo dessas. Por onde que eu vendo as ações? Pela corretora. Você vai comprar as ações tanto na corretora como também você vai vender pela corretora. Ela sempre vai fazer essa intermediação entre compra e venda de ações. De ações como também de qualquer outro ativo, né? Na própria corretora você vende suas ações, sim. Graziano botou aí 80% em ações e 20% em FIs. Eu gosto de correr um pouco mais de risco. Hoje eu deixo a maior parte do meu capital em ações, invisto também em FIs, que são renda variável, e deixo um pouco mais nesses investimentos mais conservadores. Mas eu gosto de correr um pouco mais de risco, até porque eu penso que eu sou novo, então qualquer erro que eu cometa, eu vou ter tempo para correr atrás. E que é muito raro disso acontecer. Normalmente quando você se torna sócio de boas empresas, você consegue crescer junto delas ao longo do tempo. Então eu gosto de correr sim um pouco mais de risco. Deixo o meu dinheiro normalmente um pouco mais em renda variável. O conteúdo está bem explicado, valeu. Espero que todo mundo esteja entendendo aí também. Até aqui, vocês estão conseguindo entender? Alguém tem alguma dúvida? Já conseguiram anotar a estrutura da carteira, 25% em cada classe de ativo? Ou vocês ainda estão com alguma dúvida com relação a isso? Tá dando para entender? De boa? Eita, agora que eu vi, o horário aqui passou voando, né? 9h50 já. O Instagram tem um limite de 1 hora. Então vamos correr nesse finalzinho, mais 10 minutinhos de live antes que o Instagram feche aqui nossa live, né? Do nada. E eu separei uma coisa para mostrar para vocês, um conteúdo sobre o que aconteceu com a bolsa durante essa pandemia. Para mostrar para vocês a importância do controle emocional. Deixa eu pegar aqui o quadro para explicar para vocês melhor. Que agora é que eu vou mostrar para vocês como foi que a gente saiu dessa crise, né? A gente ainda tá na crise, mas eu vou mostrar aqui explicadinho como é que aconteceu. Vamos lá. Tá dando pra ver direitinho o quadro aí? Tá de boa? Deixa eu testar aqui pra ver se vocês conseguem enxergar. Tá dando pra entender? Ou tá meio borrada a imagem? Tá de boa, eu acho, né? Vou começar a falar então aqui. Eu acho melhor eu acho que eu vou colocar o quadro assim. Acho que dá pra ver melhor, né?
Deixa eu prender aqui. Pronto, acho que agora dá pra ver melhor. Tá, vamos lá. O Pedro perguntou aqui se eu acho que, vindo uma segunda onda do coronavírus, se a bolsa vai cair tanto como caiu, né, durante essa crise. Eu acho que não vai cair tanto. Eu acho não, eu tenho certeza que se viesse uma nova onda do coronavírus, ela ia cair, porque ia fechar novamente tudo, mas não ia cair como caiu durante essa. Porque foi uma coisa nova, a gente chegou do nada um vírus que ninguém conhecia, o povo com medo de sair na rua, e agora a gente já sabe como tratar, já sabe que vai fechar as coisas, mas tem como vender no online, então vai ser mais tranquilo. O problema que fez cair tanto durante essa crise é porque era uma coisa nova e as empresas ainda não estavam adaptadas para passar por isso. Mas durante esse ano elas já conseguiram se adaptar, então eu tenho certeza que elas passariam por essa crise se viesse uma segunda onda de uma forma mais fácil. Sim, mas vamos lá, agora eu vou mostrar para vocês o que aconteceu durante a crise. Em janeiro, a bolsa estava sendo cotada. Eita, fica ao contrário, né, quando eu escrevo aqui. Tá de boa, tá do lado certo ou fica invertido as letras? Eu não sei, mas dá pra entender. Deixa eu botar aqui então. Vamos dizer aqui, vou botar um J, para dizer que aqui é janeiro. Em janeiro, a bolsa estava sendo cotada a 119 mil pontos. 119 mil pontos a bolsa estava em janeiro. E o que é que aconteceu? Durante a crise, a bolsa despencou, porque como eu disse, era um vírus que ninguém conhecia, e ela despencou de 119 mil pontos, para o pico da crise ela chegou a bater 63 mil pontos. Ou seja, ela caiu pela metade. Quem tinha o seu dinheiro aqui investido viu suas ações despencarem e o seu dinheiro cair pela metade assim, em questão de dias, coisa que nunca tinha acontecido. E o que é que aconteceu com quem não estava preparado, com quem não tinha conhecimento suficiente para passar pela crise? Quando a bolsa saiu daqui, estava todo mundo feliz, lá em cima, o dinheiro estourando, crescendo rápido, todo mundo estava feliz. Mas quando chegou aqui em 63 mil pontos, o pessoal já ficava: poxa, será que as ações vão se recuperar? Será que as empresas que eu comprei vão conseguir se recuperar? E quem não tinha o preparo psicológico, vendeu as ações no prejuízo com medo de perder o resto do dinheiro. E logo depois que essas pessoas venderam dinheiro, quem estava preparado, como eu, durante a crise, comecei a comprar as ações baratas das pessoas que estavam vendendo aqui durante a crise. Então eu fui comprando e hoje, atualmente, a bolsa se recuperou e voltou para os 114 mil pontos. Ela ainda não recuperou tudo do que estava em janeiro, mas ela voltou. Não dá para entender nada, eu acho aqui. Tem que virar a câmera. A câmera tem que ficar ao contrário, mas entenda que aqui é 114 mil pontos. A bolsa voltou dos 63 mil pontos para os 114. E o que é que aconteceu? Durante o pico da crise, quem tinha dinheiro em outros ativos e não estava só em ações, conseguiu, por exemplo, investimento em dólar. O dólar subiu demais durante a crise. Então o que é que você faz? Você vende o dólar lá em cima e comprou as ações baratinhas aqui. E quem comprou aqui agora está em festa, porque as ações cresceram. Tiveram empresas que cresceram até 400%. E o que é que aconteceu? Se você tivesse preparado, você ia saber como sair dessa crise. E muita gente perdeu dinheiro porque começou a vender as ações aqui no prejuízo. E por isso é muito importante você ter esse controle emocional. Porque muitas vezes você vai ter que lembrar a sua cabeça de que renda variável varia tanto para cima como para baixo. Então vai ter sim momentos que ela vai cair, como também ela vai recuperar. Se você compra boas empresas, se você se torna sócio de boas empresas, você sabe que ela vai conseguir passar pela crise e vai recuperar. E isso aconteceu com muita gente durante essa crise. Foi um aprendizado para muitas pessoas essa crise, porque eles perceberam que é muito importante. Mais importante do que você saber investir é você ter o controle emocional na hora de investir. Uma das coisas principais que o investidor tem que ter é esse controle emocional, porque renda variável, ela sempre vai variar e você tem que ter a capacidade de saber agir quando você vê o seu dinheiro caindo por mais de metade. Aí o que é que você faz? Eu, por exemplo, eu consegui comprar as ações baratas no pico da crise e agora minha carteira está bem melhor do que estava antes da crise. Enquanto teve gente que ficou nervoso com medo de perder o resto do dinheiro e vendeu todas as suas ações e perdeu o dinheiro dela todinho, enquanto as pessoas que estavam preparadas começaram a comprar as ações dela pelo preço barato, né? E agora estão colhendo os frutos.
Então, durante as crises é o melhor momento para você ganhar dinheiro na bolsa. Vocês que estão aqui estão sabendo disso. Na próxima crise, porque sempre acontece crise. Teve a crise do governo do Lula, teve crise do governo da Dilma, teve crise nesse governo e sempre vai ter crise. E o importante é você saber sair da crise, é saber como agir durante a crise. A crise é o melhor momento para você comprar as ações, para você ganhar dinheiro, porque você vai comprar boas empresas pelo preço barato. Imagine você estar lá no shopping e quer comprar uma bolsa da Gucci que custa R$1.000. Você vai ver que a bolsa está na promoção por 500. O que é que você faz? Você vai ficar chorando e não vai querer mais a bolsa porque caiu, ou você vai aproveitar que é uma bolsa boa e vai comprar ela com desconto? É isso que acontece na bolsa. As pessoas, em vez de ver que podem comprar uma Magazine Luiza da vida pela metade do preço, é uma promoção, elas ficam tristes. Meu Deus, será que eu vou perder meu dinheiro? Será que eu não vou conseguir recuperar? Então você tem que ficar feliz quando cai a promoção, é para você comprar e não se desesperar. Tem que ser frio e calculista, como ele botou aqui. Tá dando pra entender? Deu pra entender como sair da crise aí? Que a crise é o melhor momento pra você ganhar dinheiro. Bote isso na sua mente. A crise é o melhor momento pra você ganhar dinheiro. Não fiquem nervosos quando vocês verem seus investimentos caindo. Queria ter comprado nos 63, mas só comprei lá pros 80. Mesmo comprando em 80, você ainda fez um bom negócio, porque a gente já tá em 114, né? E vai continuar subindo, porque agora a gente está recuperando. A tendência do próximo ano é recuperar mais ainda, né? Porque vai ser um ano de recuperação. Então agora é a hora de investir. Nunca vai ter momento bom para você comprar. Mais importante do que você pegar uma grande alta rápida é você ter a consistência de manter os seus resultados ao longo do tempo. De nada vai adiantar você conseguir, por exemplo, ter R$100 investidos e transformar ele em 200 em poucos dias e continuar o resto dos anos perdendo seu dinheiro. Então é mais importante você ter a consistência nos seus ganhos do que ter ganhos rápidos. E é por isso que você vai ficar assistindo essa live até o domingo. Porque você vai aprender a investir da forma certa, a criar sua carteira de acordo com o seu perfil e vai aprender a sair das crises. Não vai fazer a mesma coisa que essas pessoas fizeram, perderam dinheiro nas crises, vocês vão ganhar dinheiro. Porque a crise, você vai sair comprando ações, você vai estar preparado para fazer alguma coisa durante as crises. E eu acho que ainda não tinha as lives do Malbo Rocha no início da crise, por isso o pessoal perdeu essa grana toda. Realmente, se vocês não, né, que vocês vão começar a investir agora, mas se a galera tivesse assistido essa live aqui antes da crise, elas iam ter ganhado muito mais dinheiro do que estavam ganhando em janeiro. Então anotem aí que a crise é o melhor momento para você ganhar dinheiro. E são 10 horas, o Instagram já vai fechar nossa live aqui. Por mim eu continuaria falando aqui, mas vai fechar agora, então eu ia separar 10 minutos para vocês fazerem perguntas e tal, mas não vai dar tempo, porque realmente o Instagram vai cortar a live do nada. Então eu agradeço a presença aqui de todo mundo. Amanhã tem mais, o conteúdo vai ser pesado amanhã, que a gente vai entrar a fundo em ações. E fiquem tranquilos que agora você já deu o primeiro passo. Vamos tirar um print rapidão para todo mundo postar. E vamos lá. Vou tirar aqui o meu também. Acho que já deu aí, né? Pra todo mundo tirar. Aí vocês postam aí e me marcam pra gente atingir mais pessoas. E amanhã a gente vai falar sobre ações. Traga um caderno e caneta que amanhã vai ser pesado. Tô impressionado como o Instagram ainda não fechou a live, mas vamos lá, né? Obrigado aí pela galera que compareceu. Tentem trazer mais pessoas para ver esse conteúdo, porque é muito importante que as pessoas saibam cuidar do dinheiro dela hoje. Não deixe mais o seu dinheiro na mão do governo, na mão de outras pessoas. Aprenda a cuidar você mesmo. E vamos lá, né? Tá na hora. Boa noite aí para todo mundo. Vamos dormir agora. E amanhã, 8h57, quero ver todo mundo aqui. Tragam pelo menos mais uma pessoa para essa live. Tchau aí, galera. Valeu e boa noite.